Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estudos singelos, reflexões singelas, onde nós procuramos trazer um pouco de conteúdo para ampliar a nossa percepção sobre a vida, sobre a nossa existência, procurando sempre o caminho do autoconhecimento. Pois acreditamos, meus amigos, que o caminho para evoluirmos, para progredirmos, para crescermos interiormente é só um, é o autoconhecimento. Enquanto nós não nos voltamos para dentro de nós mesmos e procuramos olhar aqueles pontos mais nevrálgicos da nossa personalidade para poder trabalhar, sondar também as nossas virtudes, que muitas vezes estão adormecidas, mas estão lá e precisam de ser estimuladas para vir para fora, como o próprio Sócrates, o pai da filosofia moderna, há 2.500 anos, dizia que nós temos que trazer a nossa luz para fora, aquilo que ele chamou de maiêutica, é o parto de ideias, ou seja, o conhecimento já está dentro de nós. Nós temos que apenas sondar esse campo interno e desabrochar esse conhecimento latente para que as nossas virtudes, para que os nossos valores, os nossos potenciais se manifestem para o mundo. Então acreditamos que todo o trabalho de reforma íntima, todo o trabalho de crescimento espiritual, moral, intelectual, se faz através do autoconhecimento. Bom, hoje nós vamos estudar mais um capítulo de uma obra que nós estamos estudando na nossa reunião de quarta-feira, obra Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de nosso querido Chico Xavier. As obras que vieram através das mãos do Chico, meus irmãos, são obras muito profundas. Tem duas coisas que nos faz valorizar muito esses livros que vieram através de Chico Xavier. A primeira coisa é o exemplo de vida do próprio Chico. Chico Xavier exemplificou o amor em sua vida o tempo todo, através de renúncias, através de trabalhos na caridade intensamente, através da demonstração dessa fé em Deus forte, racional e ao mesmo tempo amorosa, que o Chico sempre desprendeu. A vida do Chico é um livro aberto, é um livro de ensinamentos espirituais. Assim como vários outros mestres que vieram aqui, dando esse exemplo de renúncia, de amor, de evangelho vivo. Então isso é um postulado, é um princípio que nos faz estudar bastante as obras que vêm através do Chico. A outra questão é a própria mensagem em si. As mensagens dessa obra, elas falam por si só, porque o grau de profundidade de cada frase, de cada parágrafo, é muito grande. Só para a gente analisar se algo está assentado nas leis divinas, nas leis naturais, nas leis de Deus, é importante que a gente sinta a verdade quando lê as palavras. Quando a gente ouve algo que realmente está assentado na verdade, alguma coisa lá dentro de nós percebe isso. Não, isso é coerente. Isso é racional. Então, assim são as obras do Chico. E essas escritas de Emmanuel, elas vêm nos chamando muito a atenção também para a nossa responsabilidade com a nossa própria vida. Parece-me que existe hoje em dia uma propensão das pessoas transferirem a responsabilidade da própria evolução para outras. Então, é um caráter meio de heteronomia na linguagem de Piaget, de sempre seguir regras que são ditadas por outro, e o indivíduo não assume a responsabilidade dos próprios atos, não cria uma consciência crítica para poder fazer as suas escolhas baseado na sua consciência, na sua razão,
e assim realmente ir desenvolvendo esses potenciais. Então Emmanuel chama muita atenção em relação a isso. Nessa parte que iremos ler aqui, ele fala de Jesus, ele fala do exemplo de renúncia que Jesus teve aqui na Terra, desempenhou aqui na Terra uma missão que não foi só de amar, mas também de tolerar as nossas imperfeições e a nossa inconsciência. Imagine a gente tentando ensinar um comportamento mais coerente, um comportamento filosoficamente prudente, amoroso para crianças. Se o indivíduo passar o dia inteiro com crianças, ele vai ver que aquelas crianças vão entender até um certo ponto o que ele está tentando passar. Eu sinto, quando eu leio essa parte aqui que Emmanuel escreveu, que quando Jesus desceu aqui, nós agimos para com ele meio como crianças espirituais. Porque mesmo diante de tudo que ele fez para nós, das curas, mas não só as curas físicas, mas a cura espiritual, a mensagem libertadora que Jesus trouxe, e mesmo assim, o que nós fizemos com ele? Nós o traímos, nós o crucificamos, matamos Jesus. É um assassinato diante de um indivíduo que não tinha praticamente nenhum débito, não tinha feito nenhum mal a nenhuma pessoa, só fez o bem, ensinou o amor, ensinou o perdão, e mesmo assim nós o crucificamos. Mas nem mesmo por isso ele deixou de nos amar. Mesmo com essa atitude inconsciente e infantil de nossa parte, e cruel também, ele até o fim desprendeu compaixão para conosco. Vamos ver o texto de Emmanuel, que o título é Jesus e os Amigos. Lindo, né? O título. Ele coloca uma epígrafe aqui de uma passagem que está em João, no capítulo 15, no versículo 13. Está assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. É a fala de Jesus. E aí Emmanuel começa a reflexão. Peço licença aos amigos para eu ler aqui a reflexão e depois nós vamos extraindo frase a frase um ensinamento que está aqui. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto.
Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Olha bem, meus irmãos, belíssimo o texto de Emmanuel, né? Vamos refletir um pouquinho aqui. Primeiro, ele vem falando aqui no início que na localização histórica do Cristo impressiona-se a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Uma coisa que a gente percebe na vida de Jesus é que em determinado momento da sua vida, quando ele começou o seu ministério, a partir daquele momento ele deixou de ser um ser apenas de uma família, apenas de uma comunidade, apenas de uma religião. Ele passou a ser um ser pertencente à família universal. Ele passou a pregar a família de todos nós, a família que somos todos nós seres humanos. Jesus, naquele momento, ele passa a ser um espírito, ele passa a representar, ele era sempre um espírito cósmico. Quando ele desceu aqui, ele já era um espírito evoluído, um espírito nobre. Com certeza, em outras paragens, ele fez o seu progresso. Mas, quando ele começou o ministério, ali parece que ele iniciou a trajetória de mostrar a família humana que somos todos nós. Tanto é que até Maria, que ele amava muito, esse espírito nobre de luz, Maria de Nazaré, ele chamava de mulher. Então ele tinha já estava dilatada nele a consciência cósmica. Todos nós somos irmãos em Deus. E ele amou profundamente o ser humano. Ele mostrou a importância de se valorizar os nossos irmãos em humanidade. Isso é porque outros grandes mestres passaram por aqui também. Só que eles não enfatizaram tanto esse amor ao próximo. Nós temos vários que filosofaram, que trouxeram progressos na área da ciência. Nós temos Pitágoras, nós temos Platão, nós temos Sócrates na filosofia grega. Nós temos na área oriental, nós temos Siddhartha Gautama, o Buda, nós temos Krishna no hinduísmo, nós temos Maomé no islamismo, entre os muçulmanos. Nós temos vários grandes homens e mulheres que vieram aqui e trouxeram verdadeiras luzes. Mas Jesus, ele trouxe uma ênfase muito grande nesse amor ao próximo, de modo que ele disse que todas as leis estavam assentadas em dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então essa questão do amor à humanidade, da paixão dele pela humanidade, é muito forte, é a ênfase do próprio Evangelho. E aí Emmanuel continua aqui, que a primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. É bem curiosa essa passagem, né, meus irmãos? Porque Jesus estava num casamento, lá em Caná, e estava ele, a mãe dele e alguns discípulos, mas ele não tinha iniciado ainda o ministério. E em determinado momento acaba o vinho no casamento, e na cultura daquela época, entre os judeus, se acabasse o vinho seria uma vergonha para os anfitriões, né? Para aqueles que estavam organizando ali, para os pais da noiva, né? Acabasse o vinho ali para o casamento, para eles seria uma coisa. Então a mãe chega perto de Jesus,
e fala: olha, acabou o vinho. Com certeza Maria já sabia do potencial de Jesus. Desde pequeno, com certeza, Jesus mostrava essas virtudes e essas capacidades magnéticas que ele tinha de manipular a própria matéria. Então Maria chega perto dele e fala: acabou o vinho. Querendo dizer assim, vai e faz alguma coisa para ajudar os nossos irmãos a não passarem vergonha. Estou usando as minhas palavras, né? E ele vira para ela e fala assim: você não chegou ainda a minha hora. Tipo assim, não estava na hora ainda de mostrar para todo mundo o que ele veio aqui a fazer, né? Porque aquilo ali com certeza ia chamar a atenção de todo mundo, como chamou o que ele fez depois. As mães têm um pouco isso, né? Parece que o filho, ele está ali no trabalho, para iniciar o trabalho, e a mãe, ela olha e ela impulsiona: vai, faz isso, né? Faz aquilo. Então acaba impulsionando uma iniciativa que já ia ocorrer, mas parece que as mães têm um pouco esse papel, né? De fazer o filho voar, de fazer o filho se levantar, de fazer o filho iniciar um trabalho. Foi isso que Maria fez. E aí Jesus foi lá, pediu para colocarem águas dentro de vários barris lá, e naquele momento ele pôs as mãos e ele transformou aquela água em vinho. Houve alguma manipulação da matéria, da estrutura molecular naquela água, mas ele fez. Está no Evangelho. E é interessante que quando os convidados tomaram aquele vinho, o vinho estava num sabor. Imagine um vinho produzido por Jesus, pelo magnetismo de Jesus. E o vinho estava num sabor delicioso, né? Para quem gosta de vinho, naquela época, estava muito bom. E eles falaram assim: poxa, vocês deixam os melhores vinhos para o final da festa, né? Então isso foi o início, foi num casamento, foi numa festa, num lar. Então Jesus sempre gostou de celebrar a vida entre os amigos. Uma das maiores felicidades que nós temos aqui na Terra é estar entre os amigos, é estar na chamada confraternização, que vem de fraternidade, que vem de frater, do latim, que significa irmão. Então, confraternização é conviver com os irmãos, fraternidade é o amor de irmão. E aí ele continua: fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Isso também é algo marcante na vida de Jesus. Todos os verdadeiros seguidores de Jesus, os grandes que passaram por aqui na terra, praticaram a caridade. Todos aqueles que demonstraram realmente a vivência do Evangelho na flor da pele, praticaram o bem. Francisco de Assis, lá em Assis, no século XII, mais ou menos, aquele exemplo de Evangelho vivo. O próprio Chico Xavier, vários outros, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, aqui na Bahia. Podem perceber, todos aqueles que sentiram verdadeiramente o Evangelho no seu coração, se libertaram com a proposta evangélica, atuaram intensamente em prol dos necessitados. Porque Jesus veio para eles, ele mesmo disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Ele veio para retirar as pessoas que estão no pântano. Não só no pântano das doenças físicas, mas no pântano da miséria moral, da falta de esperança, da falta de perspectiva, nesse pântano desse ceticismo que muitos se encontram, que não acreditam em nada, que não têm esperança na humanidade, na sociedade. Tem muitas pessoas que estão no pântano da descrença, da falta de sentido existencial. Jesus veio para esses, principalmente, para mostrar que existe um sentido na vida, que nós não estamos aqui por acaso.
Existe um significado em tudo o que acontece aqui, porque nenhuma folha cai sem a permissão de nosso Pai que está no céu. Mesmo as dores pelas quais passamos, existe um significado, existe uma mensagem de aprendizado ali. Então Jesus ele traz luz ao mundo nesse sentido, trazer luz às nossas consciências, a abrir a nossa mente para perceber que existe algo melhor. Não é só as misérias do mundo, as misérias são processos pedagógicos, são reações, muitas vezes, de ações nossas do passado, mas que isso tudo passa, que isso tudo vai passar e que esse mundo vai se tornar um mundo melhor. Porque a evolução, mesmo lenta, ela acontece. Ela é lenta, mas ela acontece. Quer ver um exemplo interessante da evolução? Porque tem muitas pessoas que não acreditam na evolução. A evolução tecnológica está aí, é latente. Hoje nós temos equipamentos que nós podemos conversar no celular com alguém que está lá no Japão, instantaneamente, vendo a pessoa. Quando eu era menino, aqui na cidade Espera Feliz, em que eu moro, só tinha praticamente uns 5 telefones. Era aquele telefone grande, preto, geralmente, ligado na tomada. Para discar fazia assim, os números. Às vezes nem tinha um número, tinha que ligar para o telefonista e falar o número para o telefonista fazer a conexão. Né? O telefone era o preço de um carro, era um imóvel que a pessoa adquiria. Hoje qualquer adolescente tem um celular aí conectado na internet, conversando com todo mundo, em toda parte do planeta. A questão da locomoção também, a evolução é latente. Antigamente as pessoas demoravam meses, séculos atrás, para chegar no outro continente. Hoje pega um avião supersônico aqui e em algumas horas ele está na Europa. Então a evolução tecnológica ela é latente. A evolução científica é latente. As vacinas, a medicina, os cuidados com o corpo, o conhecimento sobre a estrutura molecular, celular, do organismo físico. A ciência avançou muito. A ciência do microcosmo, das células, dos átomos, das partículas, e a ciência do macrocosmo, astronomia, observando o espaço. Nós temos instrumentações que vê planetas a bilhões de quilômetros, estrelas, né, que são sóis. Então, tecnologicamente é latente, o mundo é outro hoje. Principalmente do século XX para cá foi um boom de revolução tecnológica. A evolução está aí. Mas a evolução moral que é muito questionada. Será que nós estamos melhores do que há 2000 anos? Porque às vezes a gente vê tantas atrocidades, tanta crueldade ainda no ser humano que algumas pessoas acham que não existe. Mas se analisarmos com cuidado, com bastante carinho, nós vamos perceber que existe sim uma evolução moral também, bem mais lenta do que a evolução material, mas existe. A legislação hoje está uma legislação mais humana, mais humanista, mais igualitária, a legislação dos países, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre as raças, o respeito entre as religiões. Ainda há muito desrespeito, mas a gente percebe que há um progresso lento acontecendo na sociedade. Um exemplo. Há 2000 anos, se uma mulher praticasse o adultério, ela poderia ser apedrejada na rua, lá naquela região da Judéia, porque a lei antiga, do Antigo Testamento, permitia isso. E os judeus achavam isso correto. Assassinar uma mulher com apedrejamento. Hoje, se isso acontecer em alguma rua de alguma cidade, aqui no Brasil, na sociedade de modo geral, no mínimo isso causa comoção e revolta. Como aconteceu com aquele senhor lá nos Estados Unidos, por exemplo, que foi morto através de um sufocamento
E isso causou revolta naquele povo lá. Se acontecer isso, um apedrejamento de uma mulher no meio da rua, as pessoas vão intervir, causou uma revolta. Então, apesar do ser humano ainda ser bem perfeito, ainda nós estamos em um mundo de dores e de crueldade, a gente percebe que um leve progresso moral está acontecendo. As cartas dos direitos humanos da ONU é uma conquista evolutiva nossa, que foi construída depois de uma grande guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, onde as nações perceberam que precisava de ter algumas leis para nortearem as relações internacionais dos seres humanos. Então estamos evoluindo mais devagar, mas existem alguns progressos. Nunca ocorreu, nunca houve tanta caridade como existe no mundo. Existe muita crueldade, infelizmente, mas também existe muita gente boa. Existe muita gente fazendo o bem. Existem pessoas honestas, existem pessoas que querem o bem. Mas, infelizmente, às vezes nós focamos só naquilo que é o ruim. Mas existe. É típico de um momento de transição que estamos passando, né? Onde o bem está ao lado da crueldade, né? Mas vamos seguir aqui que Emmanuel vem dizendo, que Jesus sempre foi amigo fiel dos necessitados. E ele fala aqui que na última ceia, a última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. A última ceia de Jesus foi maravilhosa e aquilo ali tem uma simbologia muito profunda. Porque ele pega o pão e ele parte o pão e dá para os discípulos. E fala assim, comei, esse é o meu corpo. O símbolo disso é muito grande. Quando ele fala que aquele pão é o corpo dele, ele está querendo dizer que naquele momento ele está exemplificando a união entre todos nós. Que todos nós fazemos parte do Cristo. Todos nós temos o Cristo em nós. A energia dele está em nós também. Que todos nós pertencemos a uma mesma unidade, todos nós estamos interligados. Estamos refletindo na nossa reunião, na última reunião que fizemos, sobre como nós influenciamos às vezes as outras pessoas, alguém que aproxima de nós, e somos influenciados pela pessoa que aproxima de nós, energeticamente. Quantas vezes nós nos aproximamos de alguém e sentimos o que aquela pessoa está sentindo? E às vezes o que nós estamos sentindo, nós passamos para aquela pessoa. Nós nos alimentamos mutuamente em forma de energia nos nossos contatos sociais. Todos estamos mergulhados numa mesma energia, no mesmo fluido. Então, de modo que, à medida que a nossa percepção for ampliando, nós vamos percebendo o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, porque nós influenciamos demais aqueles que estão convivendo conosco, aqueles que encontram conosco, através dessas manifestações. Tudo no campo da energia. No campo da palavra é latente. Uma palavra que a gente concede a uma pessoa pode levantar, reerguer aquela pessoa, ou pode acabar de destruir aquela pessoa. Da mesma forma, o pensamento também. Se nós emitimos um pensamento de amor e de perdão em direção a uma pessoa, ela vai sentir essas vibrações de paz e de amor. Também, se emitimos pensamentos na outra polaridade, essa pessoa pode sentir também, se tiver abertura para isso. Então, cada um de nós é um gerador de energia e nós nos influenciamos, né? Estamos na mesma unidade. Essa é a mensagem de Jesus na nossa interpretação. E depois Jesus lava os pés dos discípulos. Olha bem que interessante. Jesus lavar os pés, e ele fala que ele veio para fazer isso. Imagine bem, um grande mestre da envergadura do Cristo, lavar os pés. Ele fez questão de lavar os pés. Por quê? Porque a lógica de Jesus, a lógica do Evangelho, é uma lógica diferente do mundo. A lógica de Jesus é que o maior é aquele que mais serve. O maior é aquele que mais ajuda. Ele diz várias vezes
que era importante que nós, quando chegássemos em algum lugar, não procurássemos sentar nas primeiras cadeiras, mas sentar na última. Ou seja, os últimos serão os primeiros. É lógico que ele estava falando isso de uma forma simbólica. Não é necessário pegar o pé da letra muita coisa, mas pegar o espírito da letra, a essência do que ele estava falando. Que a grande alma, o grande espírito, o indivíduo que tem uma envergadura espiritual maior, é justamente aquele que é mais humilde. Não no sentido simplório, mas no sentido de aprendiz, de se colocar como servidor do outro. A gente percebe às vezes na sociedade indivíduos alcançando grandes patamares de poderes sociais, mas às vezes não preocupados tanto em servir o outro. Na lógica espiritual, o maior é o maior servidor. Esse tem uma força espiritual maior, por isso que ele serve mais. Então Jesus se colocou ali, lavando os pés do discípulo, mostrando que todos nós somos iguais em humanidade e que temos que muitas vezes nos colocar ali numa posição mais humilde para poder resgatar aquele indivíduo que está ali. Chico Xavier exemplificou muito isso, porque ele mostrou em vários momentos na vida dele que uma posição de tolerância das imperfeições, da arrogância do outro, é o verdadeiro sinal de superioridade. E não aquela necessidade de suplantar o outro, de passar por cima do outro, de querer se mostrar como aquele que tem mais poder. Não. Na lógica espiritual, aquele que se faz menor se torna o maior. Lógico que esse se fazer menor não é se humilhar, isso é outra coisa. Isso já é um complexo de inferioridade. Se fazer melhor é não estar à mercê da agressão e da arrogância dos demais. Continuar a sua vida com alegria, servindo e semeando. Aí ele continua aqui. Em vão, quando Jesus, então, ele fez isso tudo, ele lavou os pés, ele partiu os pães, ele curou pessoas, ele fez os cegos enxergarem, ele fez paralíticos andarem, ele libertou consciências, ele trouxe consolação aos corações. Porém, no momento que ele foi preso, no momento que chegou o testemunho dele, onde estava esse povo todo? Onde estavam os seus amigos? Onde estava aquele que ele ajudou? Aqueles que ele ajudou? E olha que passagem linda de Emmanuel aqui, meus irmãos. É uma passagem muito poética. Entretanto, no primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Olha essa frase. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. É a porta estreita que Jesus estava passando. Olhou, cadê aqueles que ele curou? Cadê aqueles que ele ajudou? Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecidos. Interessante isso, né? Parece-me que a porta estreita que Jesus fala, que todos nós passamos por ela é sempre transposta de maneira só. Nós somos sozinhos quando passamos pelas nossas portas estreitas da vida. Porque parece que cada um tem a sua porta estreita, né? E a necessidade de encontrarmos a força interior dentro de nós mesmos para suplantar alguns desafios internos, só nós podemos fazer isso. Nenhuma outra pessoa pode fazer por nós. Então é uma espécie de abandono que o indivíduo sente quando ele passa por determinadas provações. E Jesus passou por esse abandono supremo.
porque ele estava indo para a própria morte. Judas entregou com um beijo. Essa passagem aqui era aquela passagem que ele estava... Judas entregou com um beijo, João e Tiago dormiram no horto. Ele estava lá no horto e ele já previa que ia ser preso, ia ser morto. Jesus previu isso tudo antes. E naquele momento ele sentiu toda essa dor, antes de ser preso, de toda essa dor que ele iria passar. Então ele vai e pede para os discípulos orarem junto com ele nesse momento angustiante. O que os discípulos fazem? Dormem. Jesus se afasta, ora. Quando ele volta para ver se os discípulos estavam orando, eles estavam dormindo. Muitas vezes, quando Jesus mais precisa de nós, nós dormimos com as distrações do mundo. E Jesus ora e ele ora e não sai só lágrimas, sai sangue também. Um pavor absoluto naquela passagem que diz: Pai, se possível afaste de mim esse cálice. Mas logo depois o ser profundo do Cristo, de Jesus, fala: mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E aí Judas, ele fala para os judeus o seguinte: aquele que eu beijar é Jesus, porque alguns lá dos soldados não conheciam. E ele vai dar um beijo em Jesus, quando ele chega para mostrar quem era Jesus. Judas era discípulo de Jesus, não compreendeu a mensagem do mestre. E Jesus o perdoou também, mostrou isso em várias passagens do Evangelho e o ajudou a reerguer. Mas Judas, ele não compreendeu e ele beijou. Mas mesmo assim Jesus o chama de amigo. Que vens, amigo? E Judas dá um beijo nele. Então a gente percebe a dimensão do amor de Jesus. Ele olhava para nós como verdadeiras crianças, que nós somos, crianças espirituais perto dele. Simão, que está aqui, mano, que ele gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. É o Pedro, Simão Pedro, porque Jesus falou que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E foi assim. Jesus estava preso e ele chegava para ele: você é discípulo de Jesus? Não, não sou não. É o medo. Porque o mestre, ele se afastou e aí os discípulos se viram ali sozinhos. Então é muito interessante essa passagem, né? Esses discípulos, depois que Jesus foi crucificado, eles deram demonstração de muita fé. Pedro, por exemplo, foi crucificado também. E inclusive foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu, ele falou assim: eu não sou digno para ser crucificado como meu mestre foi. E viraram ele de cabeça para baixo crucificado. Então os discípulos, vários, sofreram martírios e sacrifícios, testemunharam a fé. Só que naquele momento eles tiveram medo. Então até nisso parece um processo pedagógico da vida também. Às vezes nos sentimos sozinhos, sem os nossos amigos, porque naquele momento é necessário que a gente desperte a força interna, que nós despertemos a nossa força interna para demonstrar e dar o nosso testemunho. Precisou Jesus ser crucificado, partir, para que os discípulos assumissem realmente o Evangelho. Mas naquele momento eles tiveram medo. E aí Emmanuel continua: os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Tomé é aquela fé de ver, né? Só acredito se eu ver. E aí Jesus mostrou para ele as chagas. Depois da ressurreição, que Jesus apareceu para os discípulos. Ficou muitos dias com os discípulos ainda, mostrando a imortalidade da alma. E aí Emmanuel vai concluindo: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam.
No entanto, não deixes de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. É interessante quando ele fala, que quando nós estivermos na nossa porta estreita, nós estaremos sós. Existe um aprendizado psicológico nisso aí. O Evangelho, a nosso ver, é o maior tratado terapêutico e psicológico de bem viver. Porque a proposta de Jesus, quando ele nos diz para perdoar, significa deixarmos um peso psicológico, largarmos esses pesos da mágoa, do rancor, do ódio. O indivíduo que ele perdoa, ele fica mais leve, ele sente mais alegria na vida, porque ele não está preso naquilo ali. O indivíduo que tem inimigo, graças a Deus eu não tenho inimigo, pelo menos de minha parte. Mas o indivíduo que ele tem um inimigo, um adversário, ele costuma pensar nesse adversário o tempo todo, o dia inteiro, até quando vai dormir. Então ele está carregando a inimizade, o inimigo, o tempo todo na sua vida e não se libertou disso. Isso pode fazer perder sono. Perder o sono vai prejudicar a sua saúde. Ou seja, o indivíduo está carregando um peso que ele não precisava de carregar. Porque só encontra em nós uma propensão à agressividade. Nós só somos agredidos se nós abrirmos a nossa porta emocional para a agressão. Se alguém vem nos dar um presente e nós não aceitamos esse presente, com quem fica o presente? Com a pessoa. Se alguém vem nos agredir e nós simplesmente deixamos essa agressão passar através de nós e seguir o seu caminho, que nós não acolhemos essa agressão, com quem fica a agressão? Com quem fica a energia negativa? Não somos nós. Então o perdão é um princípio de vida, de bem-estar. É lógico que algumas coisas magoam muito e levam um tempo para ser processadas. É importante que respeitemos esse tempo, porque o perdão é um processo. Ele não acontece do dia para a noite. Algumas coisas nos afetam devido à nossa imperfeição. E aí é necessário visitar com muito carinho, nos perdoarmos por estar sentindo esse sentimento, mas ir trabalhando para compreender isso, e trabalhando no caminho do perdão, e perceber que o indivíduo que fez isso porque é o nível de consciência que ele estava, ou ela estava, é o que poderia ser feito. Nos colocar também no lugar dele ou dela e ver se talvez não agiríamos da mesma forma. Tudo isso são reflexões que vai fazendo a gente fazer esse processamento do perdão, até chegar um momento que nós compreendemos perfeitamente a situação, perdoamos as pessoas, perdoamos a vida também por estar trazendo esse desafio para nós, por estar trazendo esses desafios. Então nós vamos fazendo esse perdão com a vida, perdão ao outro, perdão à vida e perdão a nós mesmos. E vamos ficando leves. Agora, quando o indivíduo ele vai conquistando uma emancipação de consciência espiritual, ele vai também adquirindo uma certa mentalidade que chega um ponto que nem se magoar, ele se magoa mais. E aí já é uma conquista evolutiva bem significativa. O indivíduo pode chegar ou agredir, mas aquilo não vai afetar. Aquilo não vai atingir nada, porque ele já está numa outra vibração. E aí esse indivíduo ele vai caminhar com muito mais equilíbrio, com muito mais tranquilidade. Um nobre amigo, irmão, estava conversando comigo e me comentando uma experiência que ele teve. Uma experiência bem interessante. Ele estava trabalhando em determinado local, e chegou um certo indivíduo e falou algumas palavras agressivas em relação a alguma coisa que não concordava. E ele falou para mim: Rosélio, nesse momento eu fiquei feliz comigo mesmo, porque aquele indivíduo falou aquelas palavras agressivas, eu o respondi com equilíbrio, com respeito, com firmeza, sem revidar, sem entrar em discussão.
Mas e aquilo não gerou nada em mim. Eu fiquei tranquilo. Eu não tive nenhum tipo de sentimento de ojeriza, de raiva em relação àquele indivíduo que estava falando aqueles impropérios. Eu simplesmente me mantive calmo e, diante da situação, agi com equilíbrio. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, isso é uma conquista evolutiva. Porque às vezes acontece nós sermos magoados e depois processarmos o perdão. Também é isso aí, é um grande passo. Mas o segundo passo é realmente a gente nem precisar de perdoar por não termos nenhuma mágoa, por simplesmente olharmos, compreendermos e aceitarmos que as pessoas são como são. Então Jesus deu esse exemplo na vida dele com muita profundidade, porque ele se viu abandonado por todas as pessoas praticamente. Lógico, a mãe dele o acompanhou até na cruz. Quando estava lá na cruz, ele ainda virou para ela e falou, né, mulher, eis aí o seu filho, né, virando para João, que estava ali também. João, eis aí sua mãe, deixando a sua mãe já amparada por um de seus discípulos, amando, mesmo pregado na cruz. Ele estava com essa preocupação de deixar as pessoas amparadas, consoladas. E aí, pregado na cruz, ele vira para aqueles algozes que estavam ali, que eram soldados romanos, e alguns colocam toda a culpa na crucificação de Jesus nos romanos, mas não são só nos romanos. Os romanos executaram, mas quem articulou foram os judeus da época, aqueles doutores da lei, porque Jesus estava mexendo com o interesse deles, estava abrindo a consciência do povo para se libertar dessas amarras dogmáticas das religiões ancestrais. Então, ele incomodou muita gente, assim como Sócrates, 500 anos antes dele, na Grécia Antiga, também incomodou muitas pessoas, porque ele ensinava nas praças as pessoas se libertarem dos seus preconceitos. E aí ele foi preso e foi obrigado a tomar um veneno chamado cicuta. Mas até o último momento também foi fiel à sua mensagem. Então todos esses indivíduos que incomodam muito, muitas vezes eles são assassinados pela crueldade e inconsciência do ser humano. Mahatma Gandhi foi assassinado, Martin Luther King foi assassinado, muitos deles, né? Então Jesus estava ali pregado na cruz, mesmo diante dos seus algozes, ele vira para eles e o que Jesus fala? Todos nós conhecemos essa passagem, eu já disse aqui também anteriormente. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Eu imagino a presença do Cristo naquele momento ali, a presença espiritual, a consciência dilatada que ele estava naquele momento ali, já se emancipando do corpo mesmo antes do processo da desencarnação. Jesus já estava olhando com os olhos do Espírito ali. Ele já estava totalmente no domínio da situação, mesmo estando preso em uma cruz. É interessante isso, né, meus amigos? Jesus estava no domínio da situação, mesmo estando preso. Tem pessoas que estão livres, aparentemente, soltas pelas ruas, andando para lá e para cá, mas estão aprisionadas mentalmente. Estão presas nos seus preconceitos, na sua mentalidade sofredora. Jesus estava preso fisicamente, mas estava livre espiritualmente, liberto interiormente. Dizem que um grande líder comunitário da África do Sul, Nelson Mandela, ele ficou preso durante muitos anos. E a história fala sobre a biografia dele, é muito interessante que ele era um indivíduo muito feliz na prisão. Mesmo estando em uma prisão pequenina, às vezes sem ver a luz do sol, ele sempre estava feliz, sorrindo. Interiormente ele estava livre. Existem prisões, a prisão mais cruel que tem, mais forte, é a prisão mental. Daquele que não consegue enxergar o diferente uma determinada situação. Daquele que está preso nos seus próprios conceitos e preconceitos, na sua mentalidade.
Então Jesus ele veio nos libertar dessa prisão psicológica. Ele não veio nos libertar da prisão física, como alguns judeus da época estavam esperando, o próprio Judas estava esperando, como um líder político que iria libertar o povo judeu dos romanos, da opressão romana. Eles não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus veio libertar-nos mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Tanto é que ele falava: o reino de Deus está sobre vós. Já está sobre nós o reino de Deus. Tem pessoas esperando até hoje chegar ao reino de Deus, seja através de um evento, de um disco voador, de Jesus chegando nas nuvens, ou de alguma coisa assim. Sendo que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, ele não viria em forma visível. O que é o reino de Deus na proposta do Evangelho? É mudarmos a nossa maneira de enxergar a vida. Perceber as belezas que já existem em torno de nós, perceber a espiritualidade, a energia da natureza, perceber esse manancial de luz que nós já vivemos. Nós podemos acordar e abrir os olhos e enxergarmos pela janela um sol nascendo. Que é uma das coisas mais maravilhosas do que isso? Nós podemos respirar, nós podemos caminhar, nós podemos ter amigos, conversar. A nossa vida já é algo abençoado. Só que é importante que a gente deixe essas resistências mentais, essas preocupações demais com o mundo e perceba a vida que está acontecendo agora. Perceba a perfeição da natureza que Deus nos oferta para a gente viver. A própria vida já é um milagre. Nós estarmos vivos já é um milagre, estarmos conscientes aqui. Eu falando para os irmãos me ouvindo. Só o fato de estarmos vivos já é algo que deveria trazer uma felicidade muito grande dentro de nós. Por estarmos vivos, por termos alimentos para comer. Tem gente que não está tendo alimento para comer. Ainda existe uma fome no mundo, ainda existe morte por falta de comida. Então nós temos que agradecer muito. Então o que Jesus veio propor, primeiramente, é que nós não nos preocupemos tanto com o dia de amanhã, como ele mesmo disse. Desde cada dia dê conta do seu próprio fardo. E que também, quando nós, que não olhássemos para trás, que não ficáramos agarrados no passado, que a gente vivenciasse com plenitude o momento presente, o agora. Eu vejo Jesus o tempo todo trazendo a nossa atenção para o agora. Já perceberam como que a nossa mente sempre nos leva para o futuro ou para o passado? O que vai acontecer? O que vai acontecer daqui a uns dias? Ou daqui a um mês? Ou daqui a um ano? Ou o que vai acontecer? O que aconteceu ontem? Aquilo que fulano falou para mim? Ou mês passado? Ou um ano atrás? Ou 20 anos atrás? Pessoas que carregam, às vezes, essas memórias negativas. A mente sempre nos leva para o futuro e para o passado, que não são realidades, são realidades virtuais. Futuro e passado não existem realmente. Futuro é uma projeção da memória, da mente, que muitas vezes nos gera ansiedade, e o passado é uma memória, são lembranças que estão na nossa mente também. Mas a única coisa que é real na nossa vida é o momento presente. Talvez por isso que se chama presente. Porque é um presente de Deus para nós, o momento presente, o agora. Jesus sempre nos trouxe para perceber o agora e perceber quanta coisa nós já temos. Já perceberam que muitas pessoas sempre estão buscando a felicidade no futuro? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu chegar numa determinada situação, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso aqui, eu vou ser feliz. E aí, quando chega aquela situação, o que a mente faz? Projeta para mais para frente a felicidade. A pessoa não está satisfeita com aquilo.
Ah, não, quando eu conseguir essa outra coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquela outra coisa, aí eu vou ser feliz. E quando essa pessoa consegue essa outra coisa, o que a mente faz? Projeta para mais para frente a sua felicidade. E o indivíduo não percebe que está num padrão dominado pela sua própria mente, que está colocando a sua realização pessoal sempre algo no futuro, sempre algo que vem depois. A proposta do Evangelho é sim traçarmos a nossa vida para uma direção de luz, mas vivenciarmos cada passo que nós estamos dando na nossa caminhada. Perceber a importância de prestarmos atenção nos detalhes, nas pequenas coisas. Eu admiro muito os orientais pela disciplina deles. Eles praticam a meditação também, que é algo maravilhoso na minha vida e na vida de qualquer um que pratica meditação, porque a meditação nos traz para o agora. Já perceberam como os orientais prestam atenção nos detalhes? Eles gostam de fazer tudo com muito cuidado, seja plantar uma plantinha, seja cuidar de um artesanato. Tem uma árvorezinha, que eu esqueci o nome dela, que eles fazem lá, eles têm um cuidado em fazer aquela árvore, para depois servir de enfeite, mas uma árvore viva, não algo de plástico. Eles fazem aquilo, eles cuidam, eles podam, bonsai é o nome, bonsai. Então, esse ter cuidado, esse viver de forma sagrada a cada instante, prestando atenção no momento presente, cada ato, cada palavra, cada atitude, cada situação que acontecer, observar, silenciar a mente e trazer um estado de presença. Eu vejo que esse é um caminho proposto por Jesus. Quando ele fala que Deus está cuidando de tudo e que nós temos que fazer apenas a nossa parte, ele está querendo dizer isso. A nossa vida já é bela. Nós já podemos ter gratidão pela vida, mas nós temos que diminuir o barulho mental para perceber essa própria vida, perceber o corpo, a respiração, a energia do corpo, a natureza, o ar que estamos respirando, as pessoas que estão ao nosso redor, começarmos a trazer presença para a nossa existência. Para fechar, meus amigos, o estudo de hoje, gostaria aqui só de falar algo que um nobre amigo um dia me falou, que aquilo nunca mais eu esqueci. Ele dizia que nós caminhamos muito calçados pela vida. Só que ele estava falando isso no sentido figurado, não no sentido real. Real também, né? Nós sempre estamos caminhando com tênis ou com sapato. Mas ele vinha dizendo que a gente, na sociedade moderna, as pessoas estão tão apressadas que elas não estão experimentando as experiências com profundidade. Não estão vivenciando as experiências com profundidade. Nós não estamos sentindo onde nós estamos caminhando. Nós pisamos, mas não sentimos o chão. Estamos calçados. Então a pessoa acorda, faz um monte de coisa, depois chega em casa, faz outras coisas, seja no campo profissional, seja no campo do entretenimento, e não sente verdadeiramente nada do que está fazendo. Se vai se alimentar, se alimenta com uma rapidez que não sente o sabor da comida. Não sente aquele momento do almoço para conversar com a esposa, com o filho, com a filha, aquele momento especial à mesa. Jesus participou de muitos momentos à mesa. É um momento especial, seja no almoço, um café da tarde, um café da manhã. Sentir esse momento. A pessoa entra para tomar banho, toma banho, sai do banho e nem percebeu que toma banho. Fez tudo automaticamente. Não sentiu o cheiro do sabonete, não sentiu a água caindo no corpo, não vivenciou aquela experiência. E assim acontece em todas as experiências que o indivíduo passa. Nós estamos vivenciando hoje na sociedade uma falta de sentir as experiências diárias. As pessoas estão fazendo as coisas, mas não estão sentindo as coisas que estão fazendo. Sentindo conscientemente. Mindfulness, que significa atenção plena, é o nome que eles dão para a meditação nas academias. A prática meditativa, ela é muito útil para isso.
de perceber cada instante. Então Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele viveu intensamente cada momento. E ele pediu e nos orientou e nos ensinou como vivenciar, primeiramente com a fé, deixando aquilo que a gente não pode mudar para Deus e mudando aquilo que a gente tem poder para mudar. E procurando a oração e a meditação para que a gente tenha discernimento de uma coisa a outra. O que é que eu posso mudar e o que é que eu não posso mudar, eu tenho apenas que aceitar. É uma aceitação dinâmica. Então Jesus ele ensinou de uma forma muito pedagógica esse caminhar em espírito, como diz Paulo de Tarso, caminhar em presença. Então mesmo ele pregar numa cruz, ele vira e fala assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus percebia a nossa mente acelerada, a nossa inconsciência, a inconsciência dos nossos atos. E mesmo assim, ele nos chamou de amigos, ele nos chamou de irmãos, filhos do mesmo Pai que está no céu. Então a mensagem, meus irmãos, de Emmanuel, nessa parte aqui, Jesus e os amigos, eu vejo que a maior profundidade dessa mensagem é justamente o fato de Jesus nos considerar amigos de verdade, mesmo com as nossas agressões, mesmo com as nossas infantilidades espirituais, mesmo com as nossas dificuldades em entender o verdadeiro amor. Mas mesmo assim, Jesus nos considera até hoje amigos. Então, meus amigos, que possamos caminhar com Cristo, estar sempre na presença dele. Muito obrigado a todos pela atenção, que possamos cultivar essa amizade e essa fraternidade sempre em nossa vida, como o nosso Mestre nos ensinou tão bem. Um grande abraço a todos, fiquemos todos em paz.